Aleluias. A paz do Senhor a todos, amém? Amém, amados? Vamos esquentar esse frio, dando glória, aleluia. E vamos sair daqui tudo quente, amém? Glória a Deus. Quem estava esperando aí a pregação do pastor Ramon, foi uma pegadinha. Vem quarta-feira que vem que vai ser ele. Amém? Nós resolvemos trocar, né? Eu iria ministrar quarta que vem. Eu falei, não, amor, deixa eu ministrar. Deixa eu começar dando início à nossa jornada. Amém? Vão ser 3 quartas-feiras, né, pastor? Onde vai estar sendo ministrada umas palavras diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Então, se você iniciou hoje, não falte. A gente resolveu colocar em curto prazo para que você possa ser fiel até o fim, vir participar e receber a sua bênção. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem ainda não deu o seu nome para a Lívia ali, para a festa de final de ano, amém? Que nós vamos fazer ali na Chácara Recreio, acho que é esse nome. Não perca essa oportunidade, dê o seu nome, ainda temos acho que 30 vagas ou 20 vagas, tá bom? Então, corre lá, faz sua inscrição, informe o dia do pagamento, que é importante também, né? Para que a festa possa acontecer. E é isso, amém? Nós vamos passar para a palavra nesse momento. Nós vamos dar início à nossa jornada falando sobre Deus, né? Sobre o Pai. Então, eu separei aqui os atributos de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Quem está anotando os atributos de Deus? Onipotente, onipresente e onisciente, amém? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre esses 3 atributos de Deus. Logicamente que o Senhor tem infinitos, né? Mas eu separei esses 3 de uma forma, amados, de uma palavra muito simples, mas eu creio que vai falar muito aos nossos corações. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 1. Onipotente, que o Senhor ele tem todo o poder. E nós vamos aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Amados, se nós formos discorrer todo o capítulo 1, a maioria dos versículos vai estar falando assim: e disse Deus, e fez Deus. Então, nós podemos observar que nós servimos a um Deus tão poderoso, tão onipotente, que Ele tem todo o poder. Porque aqui no verso 1 fala: no princípio criou Deus. Olha a grandiosidade do nosso Deus, porque Ele que criou tudo. O livro de Gênesis nos fala que Ele criou os céus e a terra, fez separação das águas para o firmamento da terra, fez separação de luz das trevas. Então eu e você, nós servimos a um Deus onipotente, um Deus totalmente poderoso, que tem poder para fazer tudo. Tudo. Muitas vezes nós servimos a Deus, mas nós não paramos para imaginar a grandiosidade desse Deus. Porque pela forma simples e humilde de Deus, de se apresentar a nós através do seu Filho, do Espírito Santo, nós nos chegamos a Ele com a oportunidade de sermos chamados de filhos, que nós queremos tratar Deus de igual para igual. Só que nós não podemos nos esquecer que nós servimos a um Deus onipotente, que tem poder sobre tudo. Apesar da humildade de se vir em forma de homem, né, para que nós viéssemos conhecer a cada dia mais, nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus grandioso. Deus, Ele criou cada coisa, as profundezas, o espaço, as estrelas, tudo, amado. E isso é tão incrível, é tão poderoso, que nós servimos a um Deus que fez a maior das criações, porque apesar de tudo isso, no Danilo, é o Danilo que está ali? Projeta para mim a foto do corpo.
Apesar, amados, de termos um Deus tão grandioso, além de ser grandioso, Ele é muito detalhista. Porque a maior da criação de Deus foi fazer eu e você. No verso... Cadê que eu anotei? No verso 27, capítulo 1, verso 27. Pode deixar aí. No verso 27 fala assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E o Senhor, Ele não só nos criou, amado, como Ele pensou em todos os detalhes. Ali o Senhor fez o pulmão, fez o coração, o fígado, fez o nosso intestino, fez os músculos, as veias, fez tudo. E o cérebro, amados, que é algo tão delicado. O Senhor, Ele não simplesmente nos fez... Pode retirar. É só para vocês terem uma noção de tudo que tem dentro da gente, né? E o nosso Deus poderoso, Ele fez tudo isso. Ele nos fez, Ele nos gerou. A maior da criação foi o dom da vida que o Senhor deu a mim e a você. O Senhor, Ele teve prazer em nos fazer. Ele teve prazer, mesmo Ele sendo tão grandioso, Ele poderia falar assim: barro, faça aí um homem. Não. O Senhor foi com as suas mãos, criou, nos fez em cada detalhe. Pensou na forma do nosso cabelo, dos nossos olhos. Mesmo Ele tendo toda a sua grandiosidade, Ele se preocupou com cada detalhe que existia em mim e em você. Ele soprou em nós o fôlego de vida. Olha que coisa grandiosa. Olha que Deus poderoso. E nós muitas vezes estamos desperdiçando esse fôlego de vida que o Senhor nos deu. A palavra do Senhor fala que existe um tempo preparado para todas as coisas. Existe um tempo, amado. E nós muitas vezes, nesse tempo entre o nascer e o morrer, nós pegamos toda a trajetória, que é para ser escrita uma linda história, e nós acabamos desperdiçando o fôlego de vida que o Senhor soprou em nós. Durante o nosso nascer e a nossa caminhada até o morrer, muitas vezes nós desperdiçamos aquilo que um Deus onipotente, poderoso, que poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas Ele se preocupou em nos fazer, em soprar o fôlego de vida sobre nós. Ele se preocupou com tudo isso. E eu e você devemos honrar a esse Deus poderoso. Eu e você devemos agradecer a Ele por cada detalhe que Ele colocou dentro de nós. Todas as vezes que o inimigo quiser colocar em nós o desânimo da vontade de viver, nós devemos nos lembrar que foi um Deus todo-poderoso que nos projetou, que nos deu fôlego de vida. Aleluias. Amados, nós não temos o direito de tirar a nossa vida, porque quem nos deu foi o Senhor. Nós não temos o direito de deixar muitas vezes as preocupações virem de uma maneira tão pesada, a ponto de nos querer tirar a vontade de viver, porque foi um Deus todo-poderoso que projetou você, que me projetou e tem nos dado força para continuar. Abra comigo em Lucas, capítulo 1, verso 37. Eu quero falar para você, se existe algo impossível, é simplesmente a oportunidade para que você possa conhecer um Deus poderoso que pode realizar todas as causas impossíveis. Lucas 1, verso 1, capítulo 1, verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amado, se Ele prometeu, pode estar demorando, mas vai se cumprir. Se o Senhor prometeu, não deixe a sua fé desfalecer. Ele é um Deus onipotente, Ele tem poder para fazer. A palavra do Senhor nos assegura disso. A palavra do Senhor fala que Ele criou tudo, amados. E se nós entendermos que o Senhor, Ele criou tudo, nós vamos parar de nos preocupar e vamos lançar toda a nossa ansiedade, porque sabemos que temos um Pai. Um Deus que nos dá a oportunidade de sermos chamados de filhos. Nós temos um Pai que quer nos abençoar, que quer abrir as portas, que quer dar o melhor para nós. O Senhor, amado, Ele não ia te prometer para não cumprir. Se Ele prometeu, se está aqui, vai cumprir. Se o Senhor tem falado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se nós temos que tomar posse dessa palavra. E nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, amado.
Não haverá impossíveis para o Senhor. Quem aqui é pai, dá um glória a Deus. Amados, nós que somos pais, com certeza, nós não levamos os nossos filhos numa loja de brinquedos, numa ReHap, ou numa lojinha aí do Jardim Brasília, ou alguma loja de brinquedo, para fazer o menino assim, ó, vai lá. Olha o tanto de coisa legal que tem nessa loja. O menino andar e quando ele chegar falar, pai, eu quero um brinquedo. Não, não vai ganhar não, vamos embora. Não. Se nós levamos os nossos filhos dia 12 de outubro para passear no shopping, é para dar algum presentinho, é para presentear. E o Senhor, da mesma forma, Ele não nos daria uma oportunidade de vivermos num mundo cheio de oportunidades para não nos dar o presente. Se nós temos vivido, se nós temos recebido, Deus tem nos mostrado, Ele vai nos presentear, amados. Nenhum pai vai cometer a loucura de levar o filho para ver coisas grandiosas e falar assim, nada vai ser seu. Não, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Nós queremos sempre poder dar aquilo que nós não tivemos. E Deus não seria diferente. A palavra dele fala que se nós, humanos, somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Ele, amados? Basta eu e você entendermos que o nosso Deus é onipotente e Ele tem poder sim. Nós devemos lançar toda a nossa ansiedade diante de um Deus poderoso. Porque no livro de Lucas, capítulo 1, verso 37, fala que não há impossíveis para as promessas do Senhor sobre nós. E eu acredito que o Senhor não tem nenhuma promessa ruim. Não tem. Todas as promessas do Senhor, elas são boas, elas são agradáveis. Muitas vezes são os nossos olhos que olham de outra forma. Mas, com certeza, o Senhor, Ele nos prometeu, sempre preparando o melhor para nós. Pode não ser o melhor para você no momento, mas lá na frente nós vamos entender, porque é sempre assim. Amém? Entendermos que nós temos um Deus onipotente, amados, nos faz até humildes. Já viu aquela pessoa que acha que pode tudo, aí começa a ficar soberba? Eu tenho tudo, eu posso tudo. Mas quando nós reconhecemos que nós temos um Deus onipotente, isso nos torna até humildes. Reconhecendo que nós temos um Deus, que nós dependemos de um Deus grandioso. Se eu e você entendermos que nós somos totalmente dependentes de Deus, amados, as coisas nas nossas vidas vão começar a fluir, vão começar a andar melhor. Porque nós seremos humildes diante de Deus e para com os nossos irmãos. Amém? O próximo é, nós servimos a um Deus onipresente. Abra comigo em Salmo 139. Um Deus onipresente, amados, quer dizer que o Senhor, Ele está presente em todos os lugares, amém? Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia, ainda bem que vocês estão inteligentes, hein? Salmo 139, verso 7. Salmo 139, 7. Quem for encontrando, vai dando um glória aí. Rapaz, pastor, o povo está inteligente e bom de Bíblia, aí, viu? Então vamos lá. Salmo 139, 7 fala assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar-me a tua mão, e a tua destra me sustentará. Aleluias. O próprio salmista que declara, amados, que o Senhor, Ele está presente em todos os lugares. Os olhos do Senhor, a presença do Senhor está em todos os lugares. Sabe, ao mesmo tempo que você ora na sua casa, você sente a presença de Deus. Eu oro na minha casa, eu sinto a presença de Deus. O outro irmão ora na casa dele e também sente a presença de Deus, porque nós servimos a um Deus onipotente e onipresente. O Senhor está em todos os lugares. Não adianta nós queremos nos esconder dos olhos do Senhor, porque o Senhor, Ele contempla tudo. Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Segunda Crônicas 16, verso 9.
porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Vamos ficar aqui com a parte A, fala. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Aleluias. O Senhor, Ele contempla, amado, sabe, tudo que acontece conosco. Por mais que muitas vezes nós ficamos ali caladinhos, mas os olhos do Senhor contemplam. A presença do Senhor, ela é real. Não adianta eu e você querermos fugir do propósito, não adianta nós querermos nos esconder dentro da nossa casa. O Senhor ali se faz presente. Os olhos do Senhor contemplam cada lugar que eu e você andamos. Amém? Então vigia onde os seus pés têm estado, porque o Senhor, Ele tem contemplado. Amém? Amados, Jonas, capítulo 2, verso 1 e 2. Jonas, capítulo 2, verso 1 e 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Amém? Olha que Deus poderoso. Eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, né, por mais que Jonas tentasse fugir do propósito, onde o Senhor fala, vai, ele tentou fugir, né, foi parar dentro da barriga de um grande peixe. E ali assim o Senhor estava, contemplando. Jonas clamou por socorro e o Senhor ouviu. Ele fala, lá do abismo do ventre do peixe eu gritei e o Senhor me ouviu e socorreu. Eu quero falar para você, entenda que o seu Deus, Ele é onipresente. Por mais que muitas vezes você se sinta só, saiba que o Senhor, Ele está lá. E que se você fizer como Jonas, abrir a sua boca e clamar, o Senhor, Ele vai socorrer. Amém? Eu falo isso, amados, porque eu já vivi experiências assim. Não era dentro da barriga do peixe, obviamente, né? Mas eu acredito que a barriga do grande peixe pode se tornar muitas vezes o nosso quarto, né? O escritório, o local de trabalho, onde muitas vezes nós estamos ali no sufoco. E nós clamamos e o Senhor, Ele escuta a nossa voz. Amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é poderoso. Aleluias. Vamos abrindo em Provérbios. Hoje vocês vão ler a Bíblia. Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu peguei vários versículos para vocês verem, né, que a palavra do Senhor vai testificando em vários livros. E a palavra do Senhor fala que os olhos do Senhor, qual é a palavra que Ele usa? Discorrem. 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplam. Os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons. E eu pergunto para você, quem você é nessa noite? O mau ou o bom? Independente da situação, os olhos do Senhor te contemplam. Amém? Aleluias. Jó 34, verso 21. Aleluias. Jó 34, verso 21. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Por isso, amado, que nós devemos andar em constante vigilância, porque o Senhor, Ele observa todos os nossos passos. Amém? Então, qual foi o primeiro tópico? O Senhor é onipotente. E o segundo? Onipresente. E agora nós vamos entender que o Senhor, Ele é onisciente. O Senhor sabe todos os nossos pensamentos, sabe tudo o que se passa dentro de nós. Salmos, vamos voltar lá em Salmo 139. Agora nós vamos ler do 1 ao 6.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Amados, nós servimos a um Deus que, além de conhecer tudo que se passa sobre nós, Ele ainda, o salmista fala, né, que Ele nos guarda por trás, pela frente. E Ele sabe, amados, aquilo que muitas vezes passa aqui no nosso pensamento, que nós não temos coragem de falar para ninguém. O que se passa muitas vezes no nosso coração. O nosso Deus onisciente, Ele conhece tudo. Ele sabe, Ele nos sonda. O salmista usa o exemplo, né? Fala, o Senhor nos sonda. Porque a sonda, amados, ela era algo usado antigamente. Ela era uma corda e tinha um peso, e eles usavam para medir a profundidade do mar, de um lago, de um rio, de alguma coisa. E o salmista, ele faz esse exemplo que fala que o Senhor, Ele nos sonda. Que é como se o Senhor fosse no nosso mais íntimo, no nosso profundo. E soubesse a profundidade daquilo que está ali dentro, sabe? O Senhor, Ele conhece. Por mais que muitas vezes nós não venhamos falar, mas o Senhor, Ele sabe. Mas, amados, o que o Senhor, Ele quer de mim e de você é que nós venhamos abrir os nossos lábios e falar. Danilo, prepara aí para mim o vídeo. Eu separei um vídeo, amados. Enquanto o Danilo vai preparar, eu assisti esse filme e eu achei muito interessante. Quem aqui já assistiu o filme A Cabana? Muita gente. E aí, nesse filme, né, tem um homem lá e tem a representação do Pai, do Filho e do Espírito. E teve uma parte muito importante nesse... Aliás, o filme todo é muito importante, é muito bonito. E teve uma parte que me chamou muita atenção, porque é dessa mesma forma que acontece em nossas vidas. Aí eu separei só o trecho, né, para poder fazer o exemplo, mostrar aqui para vocês. Escolhemos ouvir tudo o que você tem para dizer, como se fosse pela primeira vez. Nós adoramos conhecer seus filhos pelos seus olhos. Amém. Pode acender as luzes. Amados, ali aquela mulher, né, que tá, a morena representa Deus, aí tem um homem que representa o Filho, e aquela que falou, ela representa o Espírito Santo no filme. E é interessante, né, porque ali quando eles estão jantando, eles perguntam sobre os filhos dele, e ele começa a falar sobre os filhos, e aí ele fala, se vocês são reais, vocês já não conheciam tudo sobre os meus filhos? Né? E aquela mulher que está ali representando o Espírito Santo fala, sim, nós já sabíamos, é real isso, a gente já sabia, mas nós queríamos ouvir você falar. E mesmo, eu fiquei pensando, é da mesma forma, Deus, Ele sabe tudo o que se passa no nosso coração, amados, mas Ele quer nos ouvir falar. Ele quer saber como sai da nossa perspectiva, né? Como é a devida situação através dos nossos olhos. Assim como ela falou assim, não, nós queríamos saber como eram os seus filhos através dos seus olhos. Assim o Senhor quer saber como está o nosso coração através dos nossos olhos, como estão os nossos pensamentos, sabe? Eu fico pensando, gente, Deus, Ele conhece tudo, e nós somos tão pecadores, né? Nós erramos tanto, nós somos tão falhos, e um Deus tão poderoso, mesmo conhecendo os nossos pensamentos errados, Ele ainda assim insiste em ter um relacionamento conosco. Deus, Ele é tão humilde, que mesmo Ele falando assim, meu Deus, esse filho passa o dia todo pensando besteira, mas mesmo assim eu quero me relacionar com Ele. Sabe, um Deus grandioso, Ele se importa conosco. Um Deus que sabe tudo de ruim que passa em nós. Ele se importa comigo e com você. E o Senhor, Ele faz tudo isso. Ramon, busca aqui seu filho, meu querido. Liga, Gabriel. Ó, o pastor Jean está te chamando. Vai lá onde, pastor? Que eu estou vendo a hora dele puxar esses fios. Amém.
Abra comigo em Isaías 65. Isaías 65, verso 24. Amados, se eu e você nos voluntariarmos, né, a ter um compromisso com o Senhor, se nós nos posicionarmos a ter um relacionamento com o Senhor, aqui em Isaías 65, 24 fala: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Esse é o desejo do coração do nosso Pai. O desejo do coração do nosso Pai é que nós viemos ter um relacionamento com Ele. E antes que eu e você viermos a clamar, o Senhor Ele vai nos responder. Amém? Porque como nós falamos, Ele é onisciente, Ele sabe aquilo que se passa. Mas eu e você precisamos construir um relacionamento com Deus. Quem aqui tem muitos anos de crente, dá um glória a Deus. E quem aqui é recém-convertido, dá um glória a Deus mais forte. Não, gente, mais forte, vocês estão mais cheios do fogo ainda. Estão vivendo o primeiro amor, né? Mas, amados, nós que já temos uma certa caminhada cristã, nós temos que entender tudo isso e ainda assim colocar em prática, porque muitas vezes, amado, o cotidiano, a rotina quer nos parar. Não é verdade? Ah, eu já conheço, eu já sei o que vai passar, eu já sei o que vai acontecer. Eu quero falar para você que, por mais que o Senhor Ele nos desse, né, que Ele deu sabedoria ao homem, para o homem construir avião, para o homem fazer tantas outras coisas, sempre vai existir um atributo que o Senhor vai deixar ali guardadinho para que eu e você viermos a depender dEle. Sempre vai existir algo que eu e você vamos ser totalmente dependentes do Senhor. Por mais que o homem ele possa criar circunstâncias para que a gente possa ser grande, para que a gente venha ter velocidade de chegar nos lugares, amados, sempre vamos ser dependentes de um Deus grandioso. Porque a nossa alma, ela necessita estar conectada com o Pai. Por mais que você tenha muito tempo de caminhada cristã, eu quero falar para você que o Senhor ele sempre tem algo novo para renovar, para encher, para fazer. E quando você achar que já está totalmente cheio, o Senhor vai te usar para outras pessoas, para que possa transbordar aquilo que Ele tem feito sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque essa é a vontade do Pai. Ele não é um Deus que nos criou à toa, Ele nos criou com um propósito, de termos uma intimidade com Ele, de termos comunhão. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Amém? Nossa, eu anotei aqui o versículo e não anotei o livro. Mas vamos em Jeremias 33. Jeremias 33, verso 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que o Senhor faz a todo tempo, amado, é nos chamar para momentos de comunhão com Ele, de relacionamento. Invoca-me e responder-te-ei. Eu fico imaginando que o Senhor, Ele na sua infinita bondade, amado, criou algo de tão maravilhoso para que eu e você viéssemos a dar continuidade ao nosso relacionamento com Ele. Quando a humanidade já estava totalmente perdida, o Senhor falou assim, opa, vou criar aqui uma solução para que possa haver o arrependimento. Vou criar aqui algo que vai nos ligar. E você quer saber qual foi esse algo grandioso que o Senhor fez? Quem quer saber, dá um glória. Então você vai vir na quarta que vem que o pastor Ramon vai estar falando sobre isso, amém? Se coloque de pé, nós vamos orar. Aleluias.